Meus amados irmãos e irmãs, muito bom dia, a paz de Cristo. Que Deus abençoe você e a sua família grandemente nesta manhã, amém? Irmãos, hoje o tema da nossa mensagem é como orar. Como nós temos que orar? É o que eu vou te ensinar nesse vídeo. Como Jesus nos ensinou a orar. É por isso que eu peço que você fique até o final, pois Deus tem uma grande revelação hoje para você, amém? Irmãos, hoje o texto que eu queria compartilhar com vocês está em Filipenses 4, versículo 6, que diz assim: Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. Amém, irmãos? Então, irmãos, aqui, nesse versículo, aqui em Filipenses, Deus está falando claramente o quê? Que nós não devemos estar inquietos por coisa alguma, E o que seria essa inquietação? Seria uma ansiedade. Nós não podemos ser ansiosos, nós temos que colocar tudo diante de Deus, diante do nosso Rei, diante do nosso Pai, amém? Porque é como fala aqui, antes as vossas petições, ou seja, as suas orações, o que você tanto busca a Deus, sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. Ou seja, além de orar, além de você pedir a Deus o seu milagre, você já tem que o quê? Agradecer antes do tempo. Por exemplo, Davi, antes de enfrentar o Golias, ele já enxergou a vitória antes de ela acontecer. Ele falou assim: não, eu vou pra cima desse gigante e Deus vai me dar vitória. Ou seja, ele estava já agradecendo, fazendo uma ação de graças a Deus, sem ele saber, porque ele já cria em seu coração, no seu íntimo, como eu falei ontem na oração, que coração é íntimo, é o nosso interior. Então, ele já cria em seu íntimo, em seu coração, que ele ia vencer aquele gigante desde que Deus fosse com ele. O Saul, ele não acreditou em Davi, ele falou que ele era apenas um rapaz, deu até ele uma armadura, mas ele falou assim: não, tira isso de mim, eu não vou com essa armadura, eu vou na força do meu Deus. Porque ele não comparou o Golias para a capacidade dele, mas ele comparou o Golias com a capacidade do Deus que ele servia. Então nós temos que também ser assim, temos que seguir o exemplo de Davi. Davi, ele confiou que Deus ia dar vitória, e mesmo ele não enxergando ainda essa vitória com os olhos físicos, ele já conseguiu ver com os olhos espirituais essa vitória. Que se Deus for comigo, eu vou vencer esse gigante. Apesar da minha estatura ser baixa com relação a ele, o meu Deus, o Deus que eu sirvo, é muito maior que ele, amém? Então nós temos que sempre seguir esse exemplo de Davi, e não só de Davi, o próprio Senhor Jesus, ele cria que Deus ia suprir tudo na hora certa. Jesus, ele andava aqui na terra e Deus sempre usava alguém, usava pessoas para o quê? Para sustentar, para ajudar a sua obra aqui na terra. Então nós temos que confiar sempre que Deus vai sempre dar o escape na hora certa, amém? Então nós devemos colocar tudo diante de Deus e entregar para ele: Senhor, eu estou ansioso, mas eu entrego essa minha ansiedade para o Senhor, e ele vai aliviar essa ansiedade, porque na Bíblia também diz, vós que estáis cansados e sobrecarregados, venha até mim e eu vos aliviarei. Então Deus alivia, ele tira esse peso da gente, amém? E outro versículo também que eu queria hoje compartilhar com vocês está em Mateus 6, versículos 9 a 13, que diz assim: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Então, irmãos, aqui nesse texto aqui em Mateus, Jesus, ele está o quê? Respondendo a uma pergunta de um dos seus apóstolos, que falou assim para ele: Mestre, nos ensine a orar. Como nós temos que orar? E Cristo sabiamente ensinou essa oração. Mas tem uma coisa que eu quero que os irmãos entendam, que a oração do Pai Nosso não é uma reza, mas é um modelo de oração. Ou seja,
a oração do Pai Nosso é para ser feita com fé, com confiança diante de Deus. Até porque é uma oração de entrega, né? Porque fala assim: venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Então, nós aqui estamos clamando a Deus para que o reino dele venha sobre a nossa vida. Então, é algo muito forte. É uma oração de entrega a Deus, de busca a Deus. Então, nós temos que fazê-la com toda a fé, com toda a confiança. E não só ficar falando, não só ficar o quê? Repetindo, né? Porque Jesus, ele já falava isso lá para os fariseus. Vocês se expõem fazendo longas orações, mas é só para aparecer para os homens. Mas Deus, ele não está recebendo, porque vocês fazem apenas para aparecer para os outros. Vocês querem falar assim: puxa, né, que os outros olhem para vocês e falem: puxa, como é que aquele homem é espiritual, como ele é santificado por Deus. Não, eles só queriam aparecer, mas Deus, ele não recebia nada daquelas orações, porque sabia que era uma oração de hipócritas, né? Jesus já chamou ele várias vezes de hipócritas e de raça de víboras, porque eles só queriam aparecer, só queriam demonstrar uma santidade que eles não tinham, tá bom? Então aqui não é uma reza, mas é um modelo de oração. Quando nós formos orar o Pai Nosso, nós temos que não só ficar orando, só lendo, não. Nós temos que orar com fé e com confiança, tá bom? E tem vezes que por esse texto ser bastante conhecido, nós não nos atentamos para alguns aspectos deles que são importantíssimos. Eu até coloquei aqui que tem 3 aspectos importantes da oração do Pai Nosso, tá bom? E eu vou te explicar um por um agora, tá? O aspecto 1 é o seguinte, que a oração inicia assim: Pai Nosso, né? Jesus, quando ele ensinou essa oração, ele não disse meu Pai que estás nos céus, né? Ele não falou meu Pai. Ele é o Filho de Deus, certo? Mas ele não falou meu Pai. Aqui ele falou Pai Nosso que estás nos céus. Ou seja, aqui Jesus, ele quis deixar claro que Deus, ele nos dá a liberdade de chamarmos ele de Pai. Desde a morte e da ressurreição de Cristo, nós ganhamos esse direito. Isso aqui foi antes da morte dele, mas Cristo já sabia que quando ele morresse, quando ele ressuscitasse, eles já iam ter esse direito. Então ele estava já adiantando para eles: ó, você já tem esse direito de chamar Deus de Pai, assim como eu chamo de meu Pai. Então ele é o Pai Nosso. Então, no mundo espiritual, é como se nós fôssemos irmãos de Cristo, tá? É só para comparar, tá, irmãos? É como se nós fôssemos irmãos de Cristo, porque a Bíblia, ela também fala que nós somos co-herdeiros junto com Cristo. Então, o céu, ele pertence a todos nós que o aceitamos como o único Salvador das nossas vidas, amém? O segundo aspecto é o seguinte: que estás nos céus, né? Pai Nosso que estás nos céus. E o que isso quer dizer? Aqui está demonstrando a grandeza e a soberania de Deus, mostrando que só Ele é digno de tudo, ou seja, de todo louvor, de toda honra e de toda glória, amém? Só Ele, porque a Bíblia diz que as coisas foram criadas dele, por Ele e para Ele. Então tudo, Ele pertence ao Senhor. Até as nossas vidas, elas são do Senhor Jesus, amém? E o terceiro e o último aspecto é: venha o teu reino. Quando Jesus, ele fala isso, ele deixa uma mensagem muito linda para nós hoje, né? Aqui Deus nos mostra que mesmo ele sendo grande e soberano, ele se inclina para ouvir o nosso clamor. Então, quando ele fala venha o teu reino, ou seja, ouve o meu clamor, Senhor. Eu estou aqui, Pai, diante da tua presença, ouve meu clamor, ouve a minha súplica, ouve a minha oração. E Deus se inclina, mesmo ele sendo Deus grande, Deus todo-poderoso, ele se inclina e ouve o clamor dos seus filhos, daqueles que o buscam em espírito e verdade, ou seja, com sinceridade no seu coração, amém? Irmãos, então hoje a nossa oração é a oração do Pai Nosso, mas eu peço que você fale comigo essa oração, mas com toda a fé e com toda a confiança, e não só como uma reza, tá bom? Nós iremos orar sim, o Pai Nosso, mas eu peço que você ore com toda a fé, com toda a confiança, que você entregue o seu coração diante de Deus nessa manhã, amém? Então, se você puder, feche seus olhos e ore comigo em nome de Jesus. Senhor Deus, muito obrigada, Pai, por mais esse dia que o Senhor nos deu, e também, Pai, por esse grande entendimento que o Senhor nos deu hoje, Pai,
com relação à oração do Pai Nosso, Pai. Porque não é só uma reza, Pai, é um modelo de oração, Pai, que nós temos que orar com toda a confiança e com toda a fé, Pai. Porque o Pai é nosso, Pai. O Senhor é o único Deus, Pai, que permite que seus adoradores os chamem de Pai, Pai. Então, muito obrigada, Pai, por esse privilégio que o Senhor nos deu, Pai, em nome de Jesus. E também, Pai, o Senhor está nos céus, mas o Senhor se inclina, Pai, para ouvir o nosso clamor, Pai, em nome de Jesus. O Senhor, apesar de ser soberano, Pai, e grande, Pai, o Senhor se inclina, Pai, e ouve o nosso clamor, Pai. Então, eu peço, Senhor, ouve o nosso clamor, Pai. Ouve a nossa súplica, Pai, a nossa oração, os nossos pedidos, Pai, em nome de Jesus, Pai. Agora nós iremos cantar, Pai, a oração do Pai Nosso, Pai. Em nome de Jesus, eu peço que você cante comigo, mas com fé, em nome de Jesus. Nosso Pai, que o teu nome seja mantido santo, venha o teu reino. Dá-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia. Perdoa os erros que temos cometido, como perdoamos quem nos ofendeu. Não nos deixe cair em provações severas, mas livra-nos do mal. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Fale isso para o seu rei, em nome de Jesus, que seja feita, Pai, a tua vontade nas nossas vidas, Pai, assim na terra como no céu, Pai. Nos dá o pão nosso, Pai, nos dá, Pai, o alimento do nosso dia a dia, Pai, nos sustenta, Pai, com a destra da tua justiça, Pai, em nome de Jesus. E eu peço agora que você declare comigo mais essa parte. Porque o reino, o poder e a glória são teus para sempre. Porque o reino, o poder e a glória são teus para sempre. Amém. 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 Senhor, muito obrigada, Pai, por esse momento, Pai, de louvor, de adoração ao Senhor, Pai, que o Senhor nos deu essa manhã, Pai. Muito obrigado, Pai. E como fala nessa música, Pai, que venha o teu reino e que seja feita, Pai, a tua vontade nas nossas vidas, Pai, que a partir de hoje não seremos mais nós, mas o Senhor em nós, Pai. Em nome de Jesus, nos ajuda, Pai, a ser um espelho, Pai, para essa geração, para esse mundo aí fora, Pai. E que todos possam ver a tua glória resplandecendo em nós. É o que eu te peço e eu já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Meus irmãos, e antes de encerrar esse vídeo, eu gostaria de comunicar a vocês que eu tenho outro canal no YouTube, que é um canal de louvores, que é o Carinho Oficial. Lá eu posto vídeos novos todas as sextas-feiras às 20 horas, com louvor animado de adoração, para que você cante e louve a Deus com a sua família, aonde você estiver. Amém? Irmãos, esse link eu vou colocar aqui embaixo do vídeo, na parte da descrição. É só você abrir e ir no primeiro link, tá bom? Vai lá, se inscreve, ativa o sininho e vá na opção todas, para que o YouTube sempre te avise quando eu postar um novo vídeo, tá bom? Então que Deus te abençoe grandemente. Um grande abraço.